Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live que está acontecendo com vocês no evento Flippostos 2020. Gostaria de agradecer, primeiramente ao evento, a organização do evento pelo convite, a parceria, que o Senac tem com o evento de uma forma geral. Agradecer também, a todos os colegas envolvidos nesse processo aí pela parceria. Vamos hoje então para mais uma etapa, mais um evento, mais uma ação e trazer para vocês mais preparações, dica, técnica e curiosidade. Primeiro vou me apresentar, meu nome é Luciano Avelar, estou hoje chefe de cozinha executivo do Senac Minas Gerais e nesse momento vamos participar com vocês aqui de processos, dicas, muita coisa interessante vai acontecer aqui hoje, tá bom? O que eu trouxe hoje? Trouxe hoje uma preparação muito diferente. Quando nós falamos de Flippostos, lembramos aí da região de Poços de Caldas, da região do sul de Minas. E aí nós lembramos de quê? Lembramos de café, lembramos de queijo, lembramos de azeite, lembramos de várias coisas, relacionadas à nossa riqueza que o sul de Minas traz para nós. Então, com isso, trouxe aqui uma preparação autoral, para que a gente consiga mostrar para vocês aí de uma forma muito interessante o resultado de todos esses produtos. E o que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos fazer uma tradicional carne de panela. Até aí tudo bem, Normal, comum, todo mundo sabe. E carne de panela com angu cremoso. Também, Até aí tudo tranquilo, sem problema nenhum. Estamos aí falando de coisas normais, coisas básicas. Mas quando eu falo para vocês que nós vamos adicionar a essa carne de panela café, opa, já tem aí alguma coisa diferente. Então hoje nós vamos fazer uma carne de panela onde ela vai ser marinada no café. Vocês têm ideia do que é isso? Marinar uma carne num café? E aí nós vamos fazer com todo esse processo. Não se preocupe que a receita vai estar disponível para vocês, para que vocês possam conferir essa receita. E aí então faremos a apreciação no final aí da nossa live de hoje, tá bom? Espero aí contar com vocês até o final. Acompanhe a gente aí e vamos aos passos que nós precisamos dar aí para cada momento, conhecendo os ingredientes que nós vamos trabalhar hoje, ok? Separei aqui para vocês então óleo de soja, que nós vamos fazer o nosso refogado. Farinha de trigo, nós vamos precisar de farinha de trigo no momento da nossa preparação. Sal, ajudar no tempero aí da nossa preparação. Pimenta do reino em grão. Interessante como nós vamos fritar essa pimenta na nossa preparação. Folha de louro não poderia faltar. Aromáticos, na nossa preparação de carne de panela. Trouxe também uma carne que já está na preparação, tá? Que ela precisava de pelo menos 12 horas para chegar a esse resultado. Aqui dentro eu usei carne de patinho, tá? Uma carne um pouco mais magra. Usei cenoura, salsão, alho, sal e pimenta já moidinha, tá bom? E o café coado. A dica daí é que esse café coado tem que ser um café bem forte, tá? Aquele café assim que a pessoa fala, nossa, café, a expressão mineira, esse é café para macho, que o café é muito forte, bem concentrado, então esse é o café que eu preciso. Por quê? Para que as enzimas da carne, quando absorver toda essa umidade de hidratação, mais o sal que faz a composição aí da desidratação da proteína, eles façam aquele processo da osmose, que é fazer a troca dos líquidos internos e externos, mostrando para nós então que a absorção de sabor nesse processo de repouso. Para isso damos o nome de marinado, que é onde fica descansando nessa riqueza de leguminosas. E ainda assim coloquei cebola, salsão para essa preparação, tá ok? Também vou ter na minha preparação
Algumas ervas, né, como temperinho verde, que é a cebolinha e salsinha picada. Vamos ter também alecrim e tomilho, tá? Muito importante. E também trouxe aqui para acompanhar, como nós vamos fazer o angu, um fubazinho maravilhoso aqui, ó, de moinho d'água, tá? Fubá lindo, maravilhoso aqui de moinho d'água para nossa preparação de hoje. E para finalizar o prato, finalizar o nosso angu, eu trouxe aqui um queijo gorgonzola, tá? Também daqui da nossa região de Minas Gerais, tá bom? E trouxe também um queijo canastra. O gorgonzola vai estar acrescido no nosso anguzinho fresquinho, tradicional, e o queijo canastra nós vamos finalizar ele por cima, tá? Da nossa preparação. E aí, nesse final eu preciso da potência de sabor. Poxa, mas como eu posso dar uma potência de sabor numa preparação que já tem muita potência de sabor? Trazendo um elemento que eu estou propondo, que é ativar o sabor que a carne vai ter, que é o sabor do café. E para isso, eu trouxe aqui, ó, o café solúvel, tá? É um café que ele já é preparado para dissolver em água, então ele vai estar compondo no final do prato aquela chuvinha necessária aí que nós vamos usar para essa preparação do café, tá bom? E isso vai fazer o quê? Vai trazer um amargor que o prato precisa, tá? Para puxar a harmonização com a bebida. Ou uma cerveja, né? Dessas categorias artesanais, que você pode trazer uma cerveja com uma suavidade, né? Ou até com uma lupulação um pouquinho mais elevada. Ou então um bom vinho, né? Aqui eu vou usar um Cabernet Sauvignon, tá? Cabernet Sauvignon, uma uva, né, muito conhecida, própria para carnes vermelhas e que pode também depois dar sequência a essa preparação. Vou ligar a panela enquanto isso, para que a gente possa fazer um pré-aquecimento. Mas eu queria convidar vocês, tá, para acompanhar esse processo aqui, ó, de como foi feito esse marinado, tá ok? Então confira comigo como eu preparei esse marinado aí agora. Confira. Para o marinado, nossa preparação, você vai precisar de 1 kg de carne cortada em cubos. Estamos usando aqui um patinho. Você vai usar aproximadamente 10 gramas de sal por quilo de carne. Aproximadamente 3 gramas de pimenta moída. Alho picado. Cebola picada. Salsão. E cenoura. Mexer bem, envolvendo todos os temperos. E aí adicionar o café coado. Até ficar no mesmo nível da carne, que ela esteja toda imersa assim, ó, na preparação. E agora é só cobrir com um pano ou um plástico filme e levar à geladeira por aproximadamente 12 horas antes do preparo. Ok? Então voltamos aqui, né?
a nossa preparação, vocês conseguiram acompanhar direitinho lá, cada etapa, cada processo, tá? Não esqueça, conservar em geladeira por pelo menos 12 horas, tá, gente? A carne tem que estar fresquinha também, é um dos outros pré-requisitos, tá? Não corte a carne muito grande nem muito pequena, que vocês podem depois perder esse tempo da carne e aí não ficar legal para que vocês consigam dar sequência, tá bom? Bom, primeiro passo aqui então, vamos ligar o fogo, que eu preciso pré-aquecer uma panela mais grossa, tá, gente? Para eu dar um dourado aqui, eu preciso atingir um dourado, de uma forma geral, na minha preparação, tá? Enquanto ela aquece aqui, eu vou coar esse marinado, tá ok? Então eu já separo aqui a panelinha onde vai o recipiente, eu não vou jogar esse marinado fora, ele vai ter utilidade para mim, tá bom? E aqui, ó, eu tenho pode ser uma peneira em casa, um chinois, tá? Um escorredor de arroz, qualquer ferramenta dessa você vai conseguir trabalhar aqui esse resultado. Então aqui, ó, eu vou separar o líquido e o sólido. Ok. Por que não cortar tão pequeno? Porque agora é a hora de você separar a carne enquanto sua panela aquece. E olha que interessante, gente. Que bonito que fica a coloração da carne com esse repouso. E o aroma, né? Fantástico. Então aqui, ó, vou separar toda a carne aqui. Aproximadamente, tá? A ficha técnica vai falar para vocês, mas aí a proporção é de aproximadamente aí 1 kg de carne que eu vou estar preparando aqui hoje, tá ok? Então, buscar aqui, ó. Posso fazer tudo junto com o marinado já refogando? Não, por quê? O marinado, se ele ficar refogando junto, ele vai soltar muita água e vai impedir que a carne doure. Nós não queremos isso, nós queremos que a carne fique douradinha, porque esse é o principal propósito, dourar primeiro a carne, tá? E aí depois a gente vai utilizar, de fato, o restante do marinado. Isso é muito importante, tá, gente? Então não esqueçam disso na preparação de vocês. É a parte terapêutica que a gente usa, né, na preparação. Carne de panela é muito tradicional para nós em Minas Gerais, porque lembra muito uma cozinha afetiva, né? Cozinha de roça, cozinha de fogão a lenha. E as nossas raízes também, né? Com os nossos colonizadores, portugueses, alemães. Lembra muito o goulash, né? Que é um prato extremamente característico e muito feito, não só na Alemanha, como também no leste europeu. Mas como a gente tem essa colonização voltada mais para a Alemanha, a gente acaba buscando e atendendo essa raiz aí desse momento aí gastronômico. Mas é isso, ó. Tá quase chegando ao final aqui. Confira bem. Bom, aparentemente tudo certo, só uma conferência a mais, 100% prontinho. Reserva tanto o líquido quanto o sólido, tá, gente? Bom, aqui na panela agora, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos adicionar o óleo, ok?
Não adicione todo ele, parte, tá? E aí, coloque a carne. Fogo alto, que precisamos de potência para dar cor. Selar a carne. Quando a gente fala em selar a carne, a gente está falando em fechar as fibras. Para quê? Que o suco mantenha... Gente, o cheirinho de café que está aqui, fantástico, viu? Para que o suco se mantenha na carne, tá? E a carne gere um dourado por fora. Por que fazer numa panela com essa ferramenta, esse processo todo? Porque quando a gente faz todo esse processo com a carne, selando, o momento acontecendo, a carne vai dourando, ela vai cozinhando e ela vai soltando uma borra no fundo da panela. E essa borrinha que fica no fundo da panela, ela é rica em sabor. Então eu preciso, né, trabalhar esse sabor na panela, eu preciso trabalhar esse sabor na carne, tá? Então eu preciso reter isso de uma certa forma. Então por essa razão nós vamos trabalhar aqui esse processo, tá bom? Vai ter uma hora que a temperatura vai abaixar, eu preciso ter paciência, fogo alto para que ela não solte todo o líquido da carne. Nesse momento não precisa mexer muito, só ajusta a carne ao centro da panela. Pessoal, então aqui você começa a perceber um dourado na carne. É a caramelização que a carne está começando a transformar. É a hora de mexer a primeira vez, ó. É aqui você mexe a primeira vez. Continua mantendo ela. A partir de agora, tá? Mais um pouquinho que agora vai começar a secar e entrar no processo de caramelização, ó. Pessoal, vai observando como está caramelizando aqui então, né, o processo. E agora
Última virada e tem que deixar secar mesmo. Essa borra que começa a entrar aqui, eu tenho que deixar ela formar todinha dentro da panela, tá? Por baixo da panela. Tá ok? Bom, pessoal, então vamos observar aqui, ó, que agora eu só tenho gordura na panela e tenho a borra, tá? Essa borra não é um queimado, tá, gente? Isso é essencial para fazer esse prato, ó. Esse é o dourado aqui que nós queremos atingir, ó. Essa crostinha que dá mesmo ao fundo da panela, ó. Tira
e reserva numa outra vasilha, ó. Coloca a parte. Agora adicione o restante do óleo. A pimentinha em grão. Folha de louro, umas 3 folhinhas aqui, ó. A pimenta vai começar a querer pipocar, tá, gente? Deixa ela dar essa fritadinha antes de colocar qualquer outra coisa, porque isso vai dar o quê? Vai dar crocância na pimenta, e essa crocância vai liberar sabor, e desse sabor, depois, a pimenta vai parecer aquele saborzinho de pipoca, sabe? Quando você está comendo a pipoca, o peruá da pipoca, ó. Começou a estalar isso, ó. Deu aquela estaladinha, como se estivesse estourando a pipoca, tá? E aí você adiciona a parte seca do marinado. Junto com essa parte seca, mistura bem. E nessa mistura, pessoal, você vai adicionar o vinho tinto, tá? Vinho tinto. Esse vinho tinto vai fazer o trabalho de soltar a borra do fundo da panela, tá? A gente chama isso na cozinha, na gastronomia, na culinária, de deglaçar, tá? É o termo técnico que nós usamos. Deglaçar aqui a panela. Adicione aqui, ó, um raminho de alecrim e um de tomilho, junto à preparação, que já é para agregar sabor aí de aromáticos, né? Junto à preparação aí. Aqui não precisa de muito tempo, tá? Aqui é só mesmo buscar e decapando aqui a preparação, ó. Pra vocês acompanharem. Chegou nesse processo, o que você vai fazer? Você vai devolver a carne para essa preparação, ok? Misturar a carne. E aí, gente, aqui tem um segredo muito bacana que a gente usa na cozinha, que é espessar o molho sem o risco de criar grumos, aquelas pelotinhas, tá? E o que a gente faz? Nesse processo aqui, ó, nós vamos acrescentar farinha de trigo, mexer
mais farinha de trigo. A proporção vai estar para vocês lá na ficha técnica, tá? Mas aqui eu estou usando aproximadamente 100 gramas. E mais o restantezinho aqui da farinha de trigo, tá ok? E aí, gente, mistura bem. Que agora vem a segunda etapa dessa preparação. Queria só chamar a atenção para vocês antes para isso aqui, ó. Olha como já fica cremoso a preparação. Tá? Já tem uma cor escura. E aí nós vamos reservar, tirando o fogo, porque é hora de transferir essa preparação para uma panela com pressão. Ok? Uma panela de pressão. E aí nós vamos trabalhar colocando esta carne, ó, todinha dentro dessa panela. E aí já estamos quase na etapa final do cozimento dessa carne, né? Que é a hora que nós vamos fazer o acabamento aqui necessário. Prontinho. Pessoal, agora entenda o seguinte, já fiz toda a parte seca, né? Que é a parte aqui interessante desse refogado, que é uma das técnicas que muitas vezes as pessoas não sabem, não fazem. E aí, lembra do líquido do marinado, que foi a base de café? Olha aqui, ó, eu vou utilizar ele para poder limpar inicialmente um pouquinho só, tá, gente? Limpar aqui o fundo da panela. Enquanto eu faço essa operação, eu vou colocar o restante, tá? Do líquido do marinado do café aqui dentro já para iniciar a fervura, tá ok? Então só vou meio que limpar aqui a panela para que ela extraia todo aquele caldinho, né? Aí vem muita pergunta, né? A gente aqui nesse momento às vezes não tem o acesso à pergunta. Mas vem muita pergunta. Poderia fazer direto na panela de pressão? Sim, pode fazer direto na panela de pressão. O problema da panela de pressão, normalmente ela é menor, então ela tem o perfil, o diâmetro dela por ser pequeno e a quantidade, proporção de carne, pode não te atender, entendeu? E se ela não te atender, você vai ter que fazer a carne fritar uma parte, fritar outra, e aí leva quase 2 ou 3 vezes o tempo, tradicionalmente, que a gente estipula aqui para essa preparação, que é de no máximo 1h30, tá? Então, ó, adicionou aqui, mistura o caldo, se você identificar que falta um pouquinho de líquido, o que eu acho que aconteceu aqui, você pode adicionar um pouquinho de água, tá? Na preparação.
Eu vou fazer isso. Porque como eu tenho agente espessante, que nesse caso é a farinha de trigo, eu vou ter um produto que vai espessar. Se o líquido for pouco, o que vai acontecer com a minha preparação? Vai agarrar o fundo e vai queimar a panela. Eu não quero isso. Porque uma vez que entrou na pressão, eu já não consigo mais interromper, não é isso? Essa hora também é a hora de conferir o sal, tá, pessoal? Gente, olha a coloração que tem aqui o caldo. Chamar a atenção para vocês para isso. A cor do caldo, ó, é maravilhosa, tá? Acho que pode um pouquinho mais de sal. Ok. Cuidado, porque o líquido ainda vai reduzir. E a única coisa que não reduz numa preparação é sal, tá, gente? Então, se eu salgar um preparo para 1 litro e eu deixar ele reduzir 300 ml, o sal é a única coisa que vai ficar lá no ponto certinho para 1 litro, mas para 700 gramas ele vai ficar super salgado, tá? Então, cuidado com a posologia de sal nesse momento. Uma coisa que eu queria falar com vocês, todo mundo tem medo, né, de panela de pressão. Panela de pressão é uma coisa que põe medo em muita gente. Nossa, e como põe? E aí, o que nós temos que pensar sempre nesse momento tão, intenso? Nós precisamos buscar conhecer a técnica, o uso correto de uma panela de pressão. Primeiro passo, você está lá fazendo o seu feijãozinho. Vamos voltar isso lá para o tradicional, convencional. Você está fazendo feijão lá na sua casa. E aí na receita fala assim, ó, tampe a panela de pressão. Após iniciar a pressão, cozinhar por 40 minutos a 1 hora. Não é assim? Lá, sempre é assim que faz, né? E aí, você colocou a panela, tampou, saiu, e aí você esqueceu. Nossa, a panela já está com pressão. Primeiro impacto nosso é olhar para o relógio. O que adianta? Eu não sei quanto tempo foi, porque eu não olhei quando saí, né? E nem quando iniciou a pressão. O que vai acontecer daí, então? A panela vai continuar vai continuar a pressão sem eu saber o tempo dela de fato. Isso é um dos maiores erros que tem, tá, gente? Então, não corra o risco ou de você ser um policial na frente da panela, testar a pressão, não saber e perder esse prazo e o ponto do seu cozido ficar diferente do que você gostaria. Qual é a técnica, qual é a dica? Deixar a panela iniciar uma fervura natural. Como está acontecendo aqui com a minha agora, ó. Eu estou com a panela com o líquido, né, todo já em ebulição. Eu tenho um líquido que já está fervendo aqui. Tá ok? Já está em ebulição. Automaticamente, se já está em ebulição, a pressão só começa dentro da panela depois que iniciar a fervura. Então, se já está em ebulição, eu posso fazer o seguinte, ó. Pegar a tampa, encaixar a tampa da panela, tá? Encaixei a tampa da panela, trago o final da borracha aqui para o cantinho, encaixo a haste nesse ganchinho que tem aqui e encaixo a panela, ó. Pronto. Quando encaixar, eu não travo aqui ainda, ó. Tá? Não travo. Eu vou simplesmente verificar se a panela já pegou pressão. Se não pegou, tá mal encaixada. Preciso melhorar esse encaixe. Verifico novamente. Opa! Já tem barulhinho na minha panela. Posso então travar aqui, porque a partir de agora sim, nessa preparação que estamos fazendo hoje, eu preciso de 30 minutos para fazer esse trabalho. Então, nesses 30 minutos, eu já posso então saber que minha panela já tem pressão e eu não corro risco nenhum de perder o ponto dela. Tá ok? Fica a dica aí para vocês. Vou colocar essa panela ao fundo, porque nessa hora agora eu quero também preparar
o angu, que vai acompanhar aqui a minha preparação, não é isso? Angu, todo mundo sabe fazer, não tem mistério nenhum. Nós vamos dar uma incrementada nele no final. Então, eu vou deixar aqui a água aquecer, tá? Uma panela, uma aguinha no fogo. Marque aí 30 minutos de cozimento da nossa carne, ok? E aí, água no fogo. Vou colocar aqui só uma pitadinha de sal leve. E aguardar para que ela inicie fervura. Um dos grandes segredos para se fazer um angu, né? Antigamente se falava muito, eu tenho uma historinha que eu conto normalmente. Eu fui fazer uma expedição gastronômica no interior aqui de Barbacena, região ali de Correio de Almeida, aqui na Serra, na região das Vertentes. E aí estava eu lá passeando e tudo mais. E uma senhora de 89 anos, hoje, né, já não está mais conosco. Ela simplesmente nos convidou, né, pela expedição que estávamos fazendo na região dela, conhecendo a questão da tradição do milho branco, que é muito, né, tradicional ali naquela região, falando bastante das raízes, da família e tudo mais. E aí falou conosco a respeito da forma que ela cozinhava, os métodos que ela cozinhava. Não existia técnica, porque nunca fez curso, né? Mas que ela tinha uma comida, que ela fazia uma comida muito boa. E com essa razão nos convidou para almoçar e assim aceitamos, né? E a comida toda feita fogão a lenha, aquela forma toda regionalista, né? Que nós temos aqui em Minas Gerais, acolhedora, né? Mostrando a propriedade dela, né? O que ela faz, planta, colhe, cultiva, cria como animais, né? E aquilo foi interessante porque ela foi fazer o prato, ela fez lá a carnezinha de panela, ela fez o arroz, ela fez o feijão, tudo bonitinho, o feijão ainda aquela ferramenta, né, que é chamada de estrela, né? Que é aquelas lâminas num cabo, tipo cabo de vassoura, que você gira e vai triturando ali os grãos de feijão, né? Quem tem mais experiência aí vai saber do que eu estou falando. E aí, com essa mesma ferramenta, depois, o que ela fez? Ela pegou uma panela de ferro, colocou a panela de ferro no fogão, uma pitadinha de sal e deixou aquela panela começar a ferver, aquela água. Ela foi lá no armáriozinho, pegou o potezinho dela e tinha um fubá no potezinho dela. E aí ela pegou, sobre a água fervendo, colocou colheradas e colheradas de fubá em cima daquela água fervendo. Aquilo me causou estranheza e susto. Eu falei, nossa, esse angu vai ter caroço, vai empelotar todo pela forma que está fazendo. E ainda ela fechou com calma a vasilha, foi lá no armário, colocou a vasilhinha no armário, voltou naquela caminhadinha dela. E aí só depois o que ela fez? Aquela metade do angu já estava para baixo da água e metade do angu estava ainda para fora. Do fubá, desculpa. Ela fez um sinal da cruz com a própria colher, aquela colher estrela, um sinal da cruz, e começou a misturar de forma circular todo o fubá. Quando ela colocou todo dentro da água, ela tirou aquela ferramenta para fora e pegou a colher de pau e começou a bater, fazendo aquele barulho tradicional, né? Que a colher de pau faz nas panelas de ferro ou de pedra das nossas Minas Gerais. E eu falei, eu tô doido para achar uma pelotinha nesse angu, porque eu vou falar com ela assim que não era assim que fazia angu. Pasmem, pessoal, assim como eu me pasmei. Quando eu coloquei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o angu no prato e sentar à mesa e esticar com as costas da colher para poder identificar alguma pelotinha que fosse no angu. Não achei nenhuma, nem se eu comesse a panela inteira, iria achar a pelota do angu. Daí me foi a resposta para ela. Dona Ilza, por que o angu da senhora não empelotou? E aí ela respondeu com simplicidade da seguinte maneira.
nunca empelotou, meu angu nunca empelotou. Eu falei, mas engraçado, todo mundo empelota angu, a maior dificuldade das pessoas é fazer o angu, aquela coisa toda, e da senhora não empelotou. Por que que a senhora fez o sinal da cruz em cima do angu? E ela me respondeu com a maior simplicidade do mundo. Não sei te dizer o porquê. A única coisa que eu posso te responder é, a minha bisavó fazia, que por consequência a minha avó fazia, que ensinou para minha mãe, que hora vez me ensinou, já ensinei para minha filha, que também ensinou para sua neta. Então aqui em casa virou uma tradição e nós trabalhamos somente dessa forma. Pessoal, olha que interessante, que bacana a questão da cultura, da crendice, dos convívios que está dentro da nossa raiz de cultura, não só mineira, né? Cultura brasileira como um todo, mas me chamou muita atenção de fazer o fubá daquele jeito. Eu tentei fazer algumas vezes depois da mesma forma, deu não. Não deu, empelotou e não foi pouco. E é por isso, voltando aqui para a nossa base, que eu vou fazer, ó, na água fria, hidratar o meu fubá, tá? Usando aqui um fouet, ó, hidratar minha panelinha aqui tradicional, ó. Fubá hidratado não empelota mais, tá, gente? Moinho d'água, fubá mimosa, né? Que é o fubá mais fino, tá, ó. Hidratou, leve para a água fervendo, mexe inicialmente, não precisa ser só com fouet, dessa forma pode ser inclusive já direto com a colher de pau. Estou usando aqui por uma questão de praticidade só, tá? E agora é iniciar a fervura. Vou adicionar aqui então o restante do fubá, que havia faltado. E agora nós vamos aguardar o cozimento, tanto do angu quanto da carne, ok? Angu é assim, né? Mistura de vez em quando, não pode misturar sempre. Então, ó, uns 10, 15 minutinhos cozinhando, agora você vem aqui e dá uma misturada, ó. E é isso. Então, pessoal, passaram aí os 30 minutos, né? Depois, nós vamos aqui então desligar o fogo da panela de pressão, tá? Muitas das vezes as pessoas ficam com aquele receio, né? Panela de pressão vai explodir, vai estourar. Panela de pressão não nasceu para explodir nem estourar. Se ela vai explodir ou vai estourar, alguma coisa foi feita de forma errada. Normalmente quando a panela estoura, essa válvulazinha aqui, ó, que vocês estão vendo amarelinha, tá? Essa válvula só estoura porque tem excesso de líquido e excesso de insumo ali dentro. Então a pressão, o nível de pressão, né, aumenta mais, então compacta todo o interior da panela e faz a válvula de segurança soltar, tá? Não explodiu a panela não explode a partir daí. Deixa eu só desligar o fogão aqui do angu. Então você tem que ter esse cuidado, tá? Manutenção constante, borracha, sempre renove sua borracha, porque de tanto fazer pressão na panela e voltar, a borracha pode sofrer pequenas, né, picos, cortes invisíveis e até mesmo alguma deformidade com calor alto por um mau encaixe e isso a borracha não voltar. Então pode acontecer um outro erro também. Então o que evita, né, acidentes
com panela de pressão são precauções, é conhecer o que você está fazendo. Outra coisa que as pessoas têm muito medo de fazer e não tem problema nenhum em fazer, eu vou demonstrar aqui para vocês, é que às vezes a gente fica esperando 20, 30 minutos para a pressão sair de dentro da panela, o que não tem justificativa. E aí tem gente que pega e faz isso aqui, ó, que é errado, tá, gente? Deixar uma colher na ponta da panela. Isso não é certo. Você está provocando uma extração de pressão e lá dentro todo o alimento está agitado. Lembra que está sob pressão. O mais correto é fazer isso aqui, ó. Pegar a panela, me acompanhe. Colocar em uma pia. Direcionar o jato da pia, da água, em cima do bico. Até você ouvir um barulho fazendo clec. Isso não estoura a panela, tá? Isso não gera nenhum acidente para ninguém, tá, gente? Você está dando um choque térmico na panela de forma que ela vai expelir toda a pressão, tá bom? Olha como é rápido. Fez um barulhinho, parecendo que é uma descompressurização da panela. Acabou. Ah, mas dizem que quando coloca água fria na panela quente, ela destempera. Isso é para panela de ferro, tá, gente? Ferro fundido. Alumínio não tem nada disso, tá? Então aqui, ó, rapidinho, ó, resolvi o meu problema com relação a isso, tá bom? Então, nesse momento aqui eu tenho uma preparação já em um estágio avançado. Olha aqui o resultado dessa preparação. Uma carne de panela maravilhosa, tá, gente? A nota, né? A gente fala notas de café, né? Está presente aí na panela. Automaticamente, também já vou olhar aqui o angu. Já desliguei o fogo. Tem um angu cremoso, que nessa hora vou então adicionar lâminas de gorgonzola na preparação. Tá? Ó. Mexer agora para que esse queijo difunda aqui junto e agregue sabor, tá? Por isso coloca-se pouco sal, é um queijo muito salgado, para quem não conhece, tá? Já é uma característica dos queijos azuis, tem uma intensidade de sal maior, tá? E agora é deixar aqui, ó, de fato, ele ficar aqui com essa característica, ó. Não quero também que ele suma todo, eu quero pedacinhos também de gorgonzola, né? Essas nuances do gorgonzola na minha preparação, muito importante isso. Saber o resultado que você espera do prato, tá? Importante, vamos dar essa importância. E agora, vou mostrar para vocês como a gente faz um empratamento de um prato como esse, tá ok? Reservei aqui então um prato que a gente chama normalmente de disco voador, que ele tem a aparência, né? Ele é mais profundo central, ó, tá? Então vou usar esse prato. Inclinar um pouquinho o prato, tá, gente? Porque eu não quero que esse angu vá para o outro lado da preparação.
Do outro lado, eu vou preparar então a fusão da carne. E agora nós vamos dar o acabamento aqui, ó, a essa preparação, tá ok? E para isso a gente vai usar das ferramentas para conseguir aí esses resultados. Maravilha. Agora, trazer aqui pequenos movimentos para o prato. Vou utilizar então o queijo canastra. Fios longos, né? Nessa preparação. O café entra nesse momento salpicado sobre a carne e o molho. E aí você usa como acabamento também na lateral da preparação. Vou utilizar aqui ervas, uma vez que eu usei ervas na minha preparação, vou continuar aqui então, colocando, né, adicionando ervas aqui, como acabamento central ao prato. Gosto muito de trabalhar flores nesta época que são oriundas até das próprias plantas alimentícias, né, como manjerona, flor de coentro, flor de mostarda. Então nós temos aqui inúmeras flores que pode abrilhantar aqui a nossa preparação. Pendão da cebolinha aí, ó, também é uma ferramenta de decoração. E daí sim, a gente fecha aqui com chave de ouro. Coroando aqui uns tomatinhos.
tiver dificuldade, mergulha na água, que a água faz esse trabalho de colar, tá, gente? É importante nesse momento ter a paciência para fechar um negócio bonitinho, bacana. Prato montado, prato feito. Aqui está a nossa carne de panela, molho, né, de café, ok? Homenageando aí ao evento Flippostos aí 2020, tá? Fica aí meu abraço, forte abraço. Agradeço vocês, por aqui me despeço, mas eu queria dar um plus a essa aula de hoje de uma forma bem rústica, bem característica. Quer ver? Trouxe uma forma diferente, contemporânea, mas diferente de apresentar esse prato para vocês. Então eu queria que vocês acompanhassem aí também. Só um momento. Aos tradicionais italianos, a polenta, né? Sempre uma referência. Então vamos trabalhar aqui o centro do prato, um formato mais rústico. E aí sim, uma carne muito aromática. Mantendo aqui uma tradição bem mais rústica, né, com vocês. Para que vocês possam também ver que há a possibilidade de servir o prato dessa forma, que vai ficar tão bom quanto a forma anterior. Nosso queijo canastra. Cheiro verde, salsinha e cebolinha picada. E então nós temos aqui a nossa forma mais rústica de servir esse prato. Guardei isso para o final para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que essa aula traga para vocês muita expectativa, um evento de sucesso. E é isso, gente. Flippostos 2020 com sucesso total. Fica aí meu abraço em nome do Senac Minas. Obrigado pela parceria, obrigado vocês por estarem conosco. Não perca, curta os eventos e precisou de nós. Quer fazer um curso? Consulte a gente, entra lá no nosso site, a gente vai estar
de braços abertos para você, tá bom? Um abraço, valeu, tchau, tchau.